A Reforma Protestante é muitas vezes lembrada como um capítulo encerrado da história. Um levante contra Roma, um movimento do século XVI, uma disputa entre monges, papas e príncipes. Para muitos, ela está num museu, ao lado de Lutero, Calvino e os hinos antigos. Mas essa visão é perigosa, porque ela nos faz esquecer que a Reforma não foi apenas uma correção de doutrinas, mas um chamado ao arrependimento contínuo da Igreja. Não foi um ponto final, foi uma vírgula. A Reforma não terminou. Ela continua sendo necessária, urgentemente necessária. A essência da Reforma não era apenas combater indulgências ou denunciar abusos clericais, era restaurar a centralidade da Palavra de Deus. Sola Escritura não era apenas um grito de guerra, era um retorno ao único fundamento seguro da fé e da prática. Quando a tradição dos homens toma o lugar da voz de Deus, a Igreja se corrompe. Quando o magistério humano se coloca acima das Escrituras, o erro se institucionaliza. A reforma é necessária toda vez que a Bíblia deixa de ser suficiente, clara, autoritativa e final. Hoje, muitos olham para as igrejas evangélicas modernas e dizem: nós não somos mais católicos romanos, a reforma cumpriu seu papel. Mas olhe mais de perto. Veja os púlpitos que citam mais psicólogos do que profetas. Veja os cultos moldados para agradar consumidores e não para glorificar Deus. Veja igrejas que abraçam a cultura, toleram o erro, escondem a cruz e falam de amor sem lei, de salvação sem arrependimento. A pergunta não é se saímos de Roma. A pergunta é se Roma saiu de nós. A reforma é necessária sempre que o culto deixa de ser regido pela palavra. O princípio regulador do culto, que afirma que Deus só pode ser adorado como Ele ordena, foi abandonado em nome da criatividade, da relevância e da performance. Mas culto não é entretenimento, não é experiência, não é adaptação. É temor, é reverência. É o povo de Deus se reunindo sob a palavra, pela palavra, para exaltar o Deus da palavra. Quando luzes, fumaças e coreografias substituem os salmos, a oração e a pregação fiel, a reforma precisa voltar. E o centro da reforma sempre foi Cristo. Solos Christus significa que não há outro mediador, outro rei, outro cabeça da igreja além dele. Mas hoje, muitos líderes se colocam como intocáveis. Ministérios se transformam em impérios. Pastores viram celebridades. Pregadores negociam o evangelho para manter seus seguidores. E o povo aprende a seguir homens em vez de seguir a verdade. Quando Cristo é substituído, mesmo que sutilmente, a reforma precisa recomeçar. Outro pilar esquecido é a justificação pela fé. Sola fide foi o coração do confronto com Roma. A doutrina que afirma que o pecador é declarado justo diante de Deus somente pela fé em Cristo, sem obras, sem méritos, sem penitências. Mas hoje, vemos igrejas que ensinam que a salvação depende da performance do crente, da sua obediência, da sua entrega total, como se a fé fosse um contrato e não um dom. Volta o moralismo, volta o mérito, volta a lógica da Roma antiga travestida de piedade moderna. E a reforma precisa ser anunciada de novo. Também vivemos dias em que a graça é redefinida. Sola gratia, para os reformadores, significava que tudo na salvação, do início ao fim, era fruto exclusivo da graça de Deus. Nenhum homem pode se salvar. Nenhum esforço humano pode cooperar com a regeneração. Mas hoje se prega uma graça que depende do livre-arbítrio. Uma graça que tenta, mas não transforma. Que oferece, mas não conquista. Que convida, mas não regenera. Isso não é graça, isso é barganha. E quando a graça deixa de ser soberana, a reforma se faz urgente. A própria fé reformada está sendo enfraquecida dentro das igrejas que se dizem reformadas. Muitos usam o nome reformado como uma estética teológica, mas na prática vivem segundo os princípios do pragmatismo moderno. Poucos falam da depravação total, da eleição incondicional, da expiação limitada, da graça irresistível, da perseverança dos santos. Poucos confrontam o pecado com seriedade.
poucos ensinam a soberania radical de Deus sobre tudo, inclusive sobre a salvação. A reforma se torna um rótulo, não uma convicção. E quando a convicção morre, tudo desanda. E há ainda o desprezo pela teologia. A reforma recuperou não apenas doutrinas, mas o amor pela verdade. A convicção de que a fé precisa ser instruída, que o povo precisa conhecer, compreender e confessar. Por isso vieram os catecismos, as confissões, as escolas. Mas hoje, até mesmo em igrejas reformadas, cresce o anti-intelectualismo, sermões rasos, liturgia sem doutrina, jovens sem firmeza, pregadores que não sabem manusear as escrituras. A fé reformada morre quando a mente é negligenciada. A reforma também nos lembra do poder do Evangelho. Não como uma mensagem emocional, mas como a revelação da justiça de Deus em Cristo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Ele confronta, humilha, regenera, reconcilia e transforma. Não é uma proposta, não é uma sugestão, não é um convite simpático, é uma convocação divina. Mas a mensagem do Evangelho foi domesticada, se tornou leve, genérica, motivacional. E a reforma grita: preguem a cruz, exponham o pecado, anunciem o sangue. A reforma ainda é necessária, porque a batalha continua. Não contra Roma, mas contra todo o sistema, toda a doutrina, toda a prática que desafia o senhorio de Cristo, a suficiência da Escritura e a glória de Deus. O verdadeiro inimigo não está apenas nos outros, mas dentro da igreja, quando ela se acomoda, quando negocia, quando se esquece de que foi chamada para ser santa, separada, confessional. Por isso, o brado ainda ecoa: Ecclesia reformata semper reformanda secundum verbum Dei. A igreja reformada deve estar sempre se reformando, segundo a palavra de Deus. Não segundo o mercado, não segundo a cultura, não segundo a tradição, mas segundo a Escritura. Reforma não é saudosismo, é fidelidade. Não é rebeldia, é submissão à única autoridade legítima. E essa autoridade não veste púrpura, não fala latim, não manda em Roma. Ela fala hebraico e grego. Ela se chama Bíblia, a palavra viva do Deus eterno. O chamado reformado hoje não é para resgatar uma estética antiga, mas para reviver um compromisso radical com a verdade. É para abandonar as distrações modernas e retornar ao trono da graça. É para abandonar os ídolos do crescimento numérico, da aceitação social, da fama gospel e recuperar a paixão pela glória de Deus. A reforma não é um símbolo pendurado na parede. É uma espada ainda afiada, e ela precisa ser empunhada, porque ainda há muito erro, muita confusão, muita idolatria. Porque ainda há igrejas que precisam ser despertadas. Porque ainda há pastores que precisam se converter ao Evangelho. Porque ainda há ovelhas famintas por pão verdadeiro. A reforma ainda é necessária porque Cristo ainda reina. E enquanto ele não voltar, a igreja precisa estar sempre voltando às Escrituras, voltando à cruz, voltando à graça, voltando à fé, voltando ao Cordeiro que venceu.